Números capítulo 26. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, do outro lado de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram: de Enoque, o clã Enoquita; de Palu, o clã Paluíta; de Esrom, o clã Esronita; de Carme, o clã Carmita. Esses foram os clãs de Ruben. Foram contados 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens, que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Os descendentes de Simeão, segundo seus clãs, foram: de Nemuel, o clã Nemuelita; de Jamim, o clã Jaminita; de Jaquim, o clã Jaquinita; de Zerá, o clã Zeraíta; de Saul, o clã Saulita. Esses foram os clãs de Simeão. Havia 22.200 homens. Os descendentes de Gade, segundo seus clãs, foram: de Zefon, o clã Zefonita; de Age, o clã Agita; de Suni, o clã Sunita; de Osni, o clã Osnita; de Eri, o clã Erita; de Arodi, o clã Arodita; de Areli, o clã Arelita. Esses foram os clãs de Gade. Foram contados 40.500 homens. Er e Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo seus clãs, foram: de Selá, o clã Selanita; de Pérez, o clã Perezita; de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Pérez foram: de Esrom, o clã Esronita; de Amu, o clã Amurita. Esses foram os clãs de Judá. Foram contados 76.500 homens. Os descendentes de Issacar, segundo seus clãs, foram: de Tolá, o clã Tolaíta; de Puá, o clã Puvita; de Jazube, o clã Jazubita; de Sinrom, o clã Sinronita. Esses foram os clãs de Issacar. Foram contados 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo seus clãs, foram: de Sered, o clã Seredita; de Elon, o clã Elonita; de Jaleel, o clã Jalelita. Esses foram os clãs de Zebulon. Foram contados 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo seus clãs, por meio de Manassés e Efraim, foram: os descendentes de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita; Maquir foi o pai de Gileade; de Gileade, o clã Gileadita. Estes foram os descendentes de Gileade: de Gezer, o clã Gezerita; de Eleque, o clã Elequita; de Asriel, o clã Asrielita; de Siquém, o clã Siquemita; de Semida, o clã Semidaíta; de Efé, o clã Eferita. Zelofeade, filho de Éfer, não teve filhos, teve somente filhas, cujos nomes eram Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés. Foram contados 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo seus clãs, foram: de Sutela, o clã Sutelaíta; de Bequer, o clã Bequerita; de Taã, o clã Taanita. Estes foram os descendentes de Sutela; de Herã, o clã Eranita. Estes foram os clãs de Efraim. Foram contados 32.500 homens. Esses foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Os descendentes de Benjamim, segundo seus clãs, foram: de Belá, o clã Belaíta;
de Asbel, o clã Asbelita, de Airã, o clã Airamita, de Sufã, o clã Sufamita, de Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, por meio de Arde e Naamã, foram: de Arde, o clã Ardita, de Naamã, o clã Naamanita. Esses foram os clãs de Benjamim. Foram contados 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo seus clãs, foram: de Suã, o clã Suamita. Esses foram os clãs de Dan. Todos eles eram clãs suamitas. Foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Aser, segundo seus clãs, foram: de Imna, o clã Imnaíta, de Isvi, o clã Isvita, de Berias, o clã Bereaíta. E dos descendentes de Berias, de Eber, o clã Eberita, de Malquiel, o clã Malquielita. Aser teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Aser. Foram contados 53.400 homens. Os descendentes de Naftali, segundo seus clãs, foram: de Jazeel, o clã Jazeelita, de Guni, o clã Gunita, de Gezer, o clã Gezerita, de Silém, o clã Silemita. Esses foram os clãs de Naftali. Foram contados 45.400 homens. O número total dos homens de Israel foi 601.730. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes alistados. A um clã maior deu uma herança maior, e a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com o número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os clãs menores. Estes foram os levitas contados segundo seus clãs: de Gerson, o clã Gersonita, de Coate, o clã Coatita, de Merari, o clã Merarita. Estes também eram clãs levitas: o clã Libnita, o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Musita, o clã Coreita. Coate foi pai de Amrão. O nome da mulher de Amrão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano perante o Senhor. O total de levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima que foram contados foi 23.000. Não foram contados junto com os outros israelitas porque não receberam herança entre eles. São esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, do outro lado de Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão quando contaram os israelitas no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números capítulo 27. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos prosperidade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: As filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará prosperidade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas:
Se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: Suba a este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão. Pois, quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram à minha ordem de honrar a minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor: Que o Senhor, o Deus que a todos dá a vida, designe um homem como líder dessa comunidade para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dê-lhe parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés.